É sua e minha obrigação crescer, desenvolver. Foi para isso que Deus te fez, nos fez, e para isso que Deus ele projetou o ser humano, para crescer. Aliás, tudo que Deus faz, tudo que Deus ele criou, tudo, ele fez com o potencial e com a perspectiva para que crescesse. Você vê, por exemplo, uma semente. Quando ela é colocada na terra, ela é ali cuidada. Quando o sol, ainda que ninguém a cuide, mas quando o sol, a água, tudo isso se mistura, você vê que ela não cresce para baixo. Ela cresce para cima. Tudo que Deus faz, o curso natural é o crescimento para cima, para frente. Deus ele fez a gente com essa projeção para crescer para frente e ele quer que a sua vida ela cresça em todos os sentidos. Porém, a vida de muitas pessoas se encontra parada. Parada, a pessoa está vendo os anos passar, o tempo está passando e nada acontece. Por quê? Porque ela está indo contra o curso natural da vida dela. Deus, por isso que ela se sente infeliz, angustiada, ela se sente triste. Por quê? Porque ela está vendo que o tempo está passando e a vida dela não está andando. Por quê? Porque é contra a natureza dela. É por isso que a gente fica mal quando a gente vê muitas pessoas desenvolvendo e a nossa vida não desenvolve. Por quê? Porque parece que a gente está errado e de fato está errado. Não foi para isso que Deus nos fez. Ele quer que a gente cresça. Em todas as áreas sejamos bem-sucedidos. Mas por que então tantas pessoas se encontram com a vida parada, com a vida travada? Existe uma lei espiritual chamada a lei da semeadura. E esta lei, tanto os que acreditam em Deus quanto aqueles que não acreditam, seja católico, umbandista, seja evangélico, seja qual for a religião, o credo religioso, ou qual for o pensamento dessa pessoa, qual seja a posição dessa pessoa, ninguém consegue fugir desta lei. Que tudo que você planta hoje vai retornar para você. É uma dívida espiritual. Se você faz o bem para uma pessoa, você não fica devendo a ela, nem ela a você. Porém, fica pendurado aquilo espiritualmente. E aquele bem que você fez àquela pessoa vai voltar para você. Assim também o mal. Se você passou alguém para trás, se você enganou alguém, se você fez algo contra alguém, aquela dívida foi colocada no mundo espiritual e ela vai ser cobrada de você num futuro breve, ou próximo, ou longínquo. Porém, vai ser cobrada de você, porque tudo fica retido no mundo espiritual, seja bem ou mal. Porém, existe a plantação na nossa própria vida. Eu não estou falando agora de você fazer o bem para o outro ou fazer o mal para outra. Eu estou falando agora sobre a sua própria vida. Tudo que você plantar é bíblico. Você vai colher. E existem sementes de crescimento. Sementes de crescimento. O que são sementes de crescimento? São coisas que você faz hoje que amanhã, ou melhor, que já te leva e te aponta para algum lugar. Um exemplo, uma pessoa ela trabalha a semana toda, mas uma vez por dia, uma vez por semana, na folga dela, no tempo livre dela, ela reforma uma parede da casa dela, ela reforma um pouco de uma parede. Pode parecer pouco, mas ali é uma semente de crescimento. E às vezes em 6, 7 meses ela reformou a casa dela. Ela reformou boa parte da casa dela. E ainda que não foi inteiro, ela reformou parte da casa. Porque aquela ação foi uma ação com um propósito de crescimento. Tudo que você faz com um propósito para frente está fazendo você crescer. Tudo. Tudo. Não sei se você consegue entender. Uma pessoa que vai à academia, ela treina o dia inteiro. Ela não cresce. Ela não cresce. Porém, foi uma semente de crescimento, foi uma atitude de crescimento. Com potencial, uma semente com potencial. Amanhã ela planta essa semente novamente. E depois ela planta novamente. Daqui a pouco, passa 1, 3 meses. Ela está com o corpo já definindo para aquilo que ela queria. Porque ela plantou aquilo e aquilo tinha potencial para ir para frente. Uma pessoa, ela está com uma dívida gigantesca, porém ela fez um acordo e está pagando mensalmente um pouco, mas ela está pagando. É pouco, mas está pagando. Isso é uma semente de crescimento. Está levando ela para algum lugar. Agora, quando a gente está parado, às vezes você diz assim, olha, eu trabalho o mês inteiro e tudo que eu ganho é só para pagar as contas. Pois é, você trabalhou o mês inteiro, pagou as contas. Outro mês, trabalhou o mês inteiro, pagou as contas. No outro mês, trabalhou o mês inteiro, pagou as contas. Não há crescimento. Não houve crescimento. Você entende o que eu quero dizer?
Às vezes a gente se gaba por tantas coisas que não estão levando a gente a lugar nenhum. São atitudes nossas, às vezes vícios nossos, que não estão levando a gente para lugar algum. Para lugar algum. Mas se a gente começar a trocar as nossas ações, baseado na palavra de Deus, por coisas que nos traz crescimento, é igual eu tenho um voto com Deus de ler a Bíblia todos os dias. E isso é uma coisa que me traz crescimento. E ao mesmo tempo eu também quero abandonar as redes sociais, que é uma coisa que não me leva a nada. Esses vídeos curtos assim não me leva a nada. Eu quero tirar da minha vida. Nós temos que observar o que é que está levando a gente para frente, o que é que está deixando a gente, levando a gente para trás, quais são os vícios que estão te fazendo você forte, porque tem gente que é viciada em acordar cedo, tem gente que é viciada em trabalhar forte, tem gente que é viciada, tem vícios que são bons, tem vícios que trazem a gente para trás, tem vícios que amarram a nossa vida, e tem pior ainda, a situação de não fazer nada, ficar parado. A pessoa que fica parada, o tempo passa e nada acontece. É por isso que a Bíblia fala, lança o teu pão sobre as águas. Se você tem um pão, lança ele nas águas. Daqui a um tempo, ele vai voltar para você. E vai voltar quando você mais precisar. Você vai poder até repartir com os outros. Nós temos que plantar pensando no amanhã. O que é que você está fazendo hoje? Para onde está te levando? Tudo que você for fazer, pense assim, para onde está me levando? Para onde está me levando? Porque a vontade de Deus é que você cresça em tudo. Em tudo. Mas se de repente você está agindo ou plantando uma semente que não tem potencial de crescimento, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai trabalhar, você vai trabalhar igual um cavalo, você vai lutar igual um cavalo, você vai tentar forçar as coisas, mas não vão acontecer, porque não houve potencial. Não houve potencial. Tem um ditado que diz que é melhor a pessoa que faz mal feito, mas faz, do que aquela que sabe fazer bem feito, mas não faz. Vai mais longe uma pessoa que anda a 5 km por hora do que uma que anda a 100, mas porém que não começou a corrida. É melhor a gente começar com pouco e a gente fixar naquilo, entendendo que aquilo vai levar a gente para algum lugar. Se você começar a cuidar da sua alimentação hoje, isso é uma semente de crescimento, seu corpo vai ficar melhor, a sua saúde vai ficar melhor. Se você começar a cuidar da sua vida espiritual, é uma semente de crescimento, seu espírito vai ficar melhor. Se você começar a cuidar da sua vida financeira, regularizar, mas eu não tenho como pagar as dívidas, mas veja quais dívidas dá para você pagar agora. Se não dá para pagar agora, quais dívidas dá para você fazer um acordo? Porque assim você vai estar eliminando aos poucos, você está crescendo, só não fica parado. Só para terminar, há uma palavra que alguns 4 leprosos, se eles entrassem na cidade, matavam ele. Se eles ficassem parados, eles iam morrer de fome. E tinha um arraial dos inimigos. Eles falaram assim, se a gente entrar na cidade do povo de Deus, eles vão matar a gente, que a gente é leproso, é contagioso. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. E se a gente entrar no arraial dos inimigos, que lá tem comida, eles vão matar a gente. Será que a gente vai morrer mesmo? Vamos pro arraial dos inimigos. Eles foram lá e Deus fez uma obra. Os inimigos bateram em retirada porque foram assustados com o barulho que não existia. E tinha comida à vontade, porque Deus abençoa quem está no propósito de crescer. Deus abençoa quem tem foco, quem tem propósito. Um navio, se ele sair do porto sem propósito, ele vai se perder no mar, o suprimento vai acabar e a tripulação vai morrer. Se um avião ele sai a voo sem saber para onde ele vai, o combustível vai acabar e ele vai cair. Tudo que não há propósito acaba. Se você está guardando dinheiro, qual é o propósito desse dinheiro? Você vai usar para quê no futuro? Tenha propósito definido, meta definida, e assim você vai crescer. Esse é o segredo, é isso que Deus quer, que você cresça, que você expanda, mas veja quais são as sementes que você tem plantado. Se inscreva nesse canal. Todos os dias eu vou procurar trazer uma revelação de Deus, uma direção que Deus me entregou e eu quero passar para você. Deus abençoe a todos.